Muito bem, doutor Marco Aurélio Vasconcelos já se encontra aqui nos estúdios da Horizonte FM e vamos ver qual é o tema de hoje, doutor. Eu vim fazer uma visitinha aqui na rádio novamente, né? Opa, sempre. Mas não me ofereceram chimarrão aqui, não sei. Tu sabe que eu até gosto do chimarrão, mas eu tomo sempre à tardinha. Não tenho hábito. O Diego é todos os dias pela manhã. O café da manhã do Diego é chimarrão. É? Impressionante. Não, mas ele tá meio esverdeado mesmo. É mofo. É mofo? Não. Qual é o tema que o senhor traz hoje, doutor Marco Aurélio Vasconcelos? Vamos falar sobre autoiluminação. Autoiluminação. Já gostei do título. Motivação, né? Para que a gente procure dar um up de elevação, né? Boa. Uma elevação interior de nós mesmos. Sim, né? sim. Então, nós estamos falando do livro do Divaldo Franco, né? Sim. De Jornada do Espírito, Vitória sobre a Depressão, lá no capítulo 19. A gente procura sempre divulgar a nossa fonte de origem, até como preservar os próprios autores do livro, Perfeito, né? Divulgar. perfeito. Dá crédito, né? Dá crédito, exatamente, para que a gente possa conversar sempre sobre uma base sólida, né? Claro. Então, nós precisamos trabalhar esse vazio existencial, né? Essa necessidade de autoencontro, de autorrealização e de autoiluminação que faz falta para as pessoas hoje em dia, né? Nós temos uma incidência muito alta de ansiedade, depressão, que são sintomas que perturbam o cotidiano da vida do indivíduo, né? E trazem dificuldades para ele poder trabalhar dentro de si, no seu próprio trabalho material, da sua vida diária, do cotidiano, né? Então, a gente trabalhar temas que vão despertando, né? Cada ouvinte, dentro da sua condição, vai despertar de uma forma, né? Vai absorvendo. E a intenção é trazer um pouquinho do despertar de consciência, né? Porque essa iluminação, né, que a gente busca sempre vir a ser o encontro com a realidade, com a planificação íntima, a gente buscar esse encontro, tem uma satisfação interior, né? Porque nós trabalhamos muito nos sentidos, né? Nos sentidos humanos, né? Na sensualidade, nos sentidos de uma maneira geral. Então, a gente está sempre na busca de satisfação do nosso ego, das coisas que a gente quer no ponto de vista, ao alcance da mão, materialmente falando, né? E nas sensações. As sensações, muitas vezes, nos perturbam, nos tiram no foco, né? Então, a gente fica na busca mais das coisas que estão ao alcance. Vamos supor, aquela criança que nós temos dentro de nós, que a gente procura satisfazer, né? Dentro das nossas necessidades do dia a dia que vão surgindo, e a gente se desvia de uma missão mais importante do nosso ponto de vista, que é a questão da moralidade, da elevação espiritual do ser humano, que traz um suporte espiritual para que ele se estabeleça, vamos supor, adquira um equilíbrio entre essa necessidade das buscas materiais e a espiritualidade. Verdade. E dentro dessa harmonia, o indivíduo consegue trabalhar, vamos supor, equilibrar a sua ansiedade, as suas dificuldades, e dessa forma, mais harmonizado, ele ter uma menor predisposição a cair nessa teia que é a questão da depressão, da ansiedade. Começa com a ansiedade, até evoluir para a depressão, e aí a pessoa tem mais dificuldade dessa busca interior. Porque quando o indivíduo cai numa crise de depressão mais profunda, ele precisa de auxílio. Precisa de auxílio de profissionais, do psicólogo, do médico, psiquiatra. Ele precisa de auxílio da família. Precisa de auxílio espiritual. Para quê? Porque ele possa superar esses momentos de dificuldade para depois buscar sua autoiluminação. Sozinho ele não consegue sair. Né? Nós temos que trabalhar muito o estímulo para que as pessoas não cheguem a um ponto X de terem a sua vida, às vezes, sacrificada pelas dificuldades inerentes da vida, né? E depois tenham dificuldade desse crescer constante, né? Então, essa iluminação é de natureza espiritual, é uma conscientização em torno da imortalidade.
olha o quanto é importante esse conceito da imortalidade que até a gente estava vendo há pouco ali, um tema, né? Porque quando a gente trabalha a nossa vida como nós nascemos, vivemos, morremos e terminou. Tá? A vida termina aí. O que acontece é que todas as nossas aquisições são momentâneas. Eu quero usufruir da minha vida, eu quero conquistar coisas e aproveitar a vida enquanto estou aqui vivo. Sim. Tá? Só que a gente se vai e os bens, todas as aquisições que a gente tem não vão conosco, não. Vão conosco são as experiências de vida. O quanto a gente se iluminou. Né? Essa é a grande conquista do ser humano e a felicidade plena. Porque a felicidade material é uma coisa que a gente adquire algo hoje que a gente deseja, por exemplo, comprei esse iPad aqui, estou aqui com ele bem faceiro, né? Satisfiz uma necessidade momentânea. Sim. Ele me serve para o trabalho, para várias coisas. Daqui a pouco tu tem uma outra necessidade, não? Porque o que a economia trabalha, né? Está sempre lançando coisas novas para que tu adquira novas necessidades. Só que esse mecanismo, quando ele não vem acompanhado de um processo de iluminação própria, que a gente entenda o sentido verdadeiro da vida e o equilíbrio que temos que ter entre essa evolução espiritual, moral e a evolução como ser material, ser humano que trabalha, que adquire coisas, que tem a sua felicidade também, que é importante. Quando tu consegue trazer um equilíbrio para a tua vida, a ansiedade, as dificuldades daquilo que tu quer conquistar e tu não consegue, e isso te gera ansiedade, né? Tu tem desejos, tu quer alguma coisa, mas tu não tem condições de ter no momento. Tu quer a amizade de alguém e essa pessoa não está no momento querendo ser tua amiga. O que tu vai fazer? A gente trabalhar essas questões dentro de nós para ver por onde a gente vai se auto-iluminando e adquirindo conquistas que vão nos trazer harmonia e felicidade. E essa felicidade é que nos dá a sustentação para que a gente não entre nesse mecanismo de busca da ansiedade, da depressão, e que isso vai evoluindo de forma a atrapalhar a nossa existência, de uma maneira geral, não? Então, muitas vezes, esse encontro com a realidade é confundida com questões como paranormalidade, obrigações mediúnicas, que exigem esforços mentais e morais que as pessoas... eu não vou fazer isso porque isso aí é difícil, eu não consigo. Não é nesse sentido. É no sentido, cada um dentro da sua crença, que ele busca uma elevação no sentido que eu venho comentando sempre aqui, né, de ser fraterno, de ser caridoso, bondoso, amoroso, que a gente não se estresse com as aquisições da vida, que vá tocando a vida com tranquilidade, com calma, conquistando pouco a pouco as coisas que chegam para nós, né? Tanto em diversos aspectos da vida estamos falando, né? Tanto no aspecto material quanto espiritual. E certamente que essa iluminação, como tentame de natureza espiritual, nos conscientiza, nos convida para que a gente entenda a necessidade do conceito da imortalidade da alma. E essa autoiluminação, ela aparece muitas vezes em pessoas de uma forma inata, assim, ela como um relampejo, como aconteceu com a passagem de Saulo ao ver Jesus às portas da cidade de Damasco. Quando ele enxerga Jesus, e ele perseguia Jesus naquela época, e ali ele desperta, naquele momento ele tem um despertar de consciência de autoiluminação. E aí ele transforma totalmente a vida dele, né? Então são situações muito específicas que acontecem na vida. Então, essa dualidade do ser, né, na qual o ego, que é essa necessidade das conquistas, das coisas materiais, né, e o self, que é essa iluminação interior que a gente busca lá naquele ser profundo, inconsciente nosso, que vai brotando a necessidade de autoiluminação, esse equilíbrio entre ambos é que vai trazendo essa harmonia tão necessária para que a gente se fortaleça e tenha mais resiliência frente às dificuldades da vida e consiga superar de forma a minimizar os aspectos
aflitivos que levam a vida para os transtornos de depressão. Né? É um exemplo, por exemplo, das células. As células, porque o ser humano... Células? As células do corpo físico. O ser humano, ele é feito, ele é constituído para servir. Nós viemos para servir. Esse é um verdadeiro sentido. Servir uns aos outros. Uns aos outros, é servir, a Sim. gente não viver egoisticamente. Que sentido teria se eu fosse uma célula e essa célula vivesse sozinha e eu vivesse sozinho lá no meio de um lugar bem isolado, né? E passasse a vida inteira na contemplação do universo, sozinho, isolado, sem conversar com ninguém. Qual é o verdadeiro sentido da célula? As células, elas trabalham no conjunto para a sustentação de um órgão. Trabalham uma pelas outras, a vida toda. Sim, uma Até célula a morte. sozinha, ela nem sobreviveria. Nem sobreviveria. Então, sobreviveria. elas trabalham no conjunto, né, até o término da vida de cada uma, individual de cada uma. E nós somos feitos para termos essa visão do conjunto, de sermos solidários. Tanto é que a gente se constitui família, a gente tem a nossa família, nós constituímos várias coisas que vão no conjunto, né? Iluminando a nossa existência, por aquilo que a gente é e que a gente faz. Então, com iluminação, adquire-se a sabedoria, né? Esse estágio que vai além do conhecer, porque o conhecimento é uma coisa, a sabedoria já é algo mais profundo, né? Sim. De conhecimento. Alcançando um altiplano moral do ser, do encontrar-se no mundo com todos e não estar amordaçado e nem aprisionado a ninguém. É ter esse salto assim de tu ter a tua individualidade, teu momento de meditação, de concentração e ao mesmo tempo de doação para o outro. Né? Porque não adianta me tornar um sábio. O todo sábio, ele quer divulgar a sua sabedoria. Sim. Ele tem os seus discípulos, ele quer que aquelas ideias que ele defende, que ele trabalha muito, que sejam divulgadas. Ele quer transmitir o seu conhecimento. Seu conhecimento, esse é o Sim. verdadeiro sentido da vida. Exato. Eu estou te passando assim um exemplo da célula, esse do sábio, para a gente poder entender o que eu quero dizer assim no sentido de que nós vamos evoluindo, crescendo e devemos divulgar. É o que eu faço aqui na rádio, né? Eu venho divulgar. Não é que eu estou me colocando de sábio, não nada a ver com isso, mas é nesse sentido assim, ó, de divulgar, né, conhecimento para as pessoas poderem, cada uma dentro de si, ir assimilando algum conceito e ir levando para frente, para que isso é uma corrente. E estimular, incentivar as pessoas a também terem iniciativas como essas. Por exemplo, agora o senhor está falando uma coisa interessante, da gente ter o seu tempo para meditar. São poucas as pessoas que param para meditar. Não sei se poucas ou muitas, mas o universo ele deveria ser maior de pessoas que parassem para meditar, para pensar, contemplar as coisas, contemplar a natureza, por exemplo. Sim, né? A gente aprende com a natureza, Exatamente. na observação, né? Exatamente. Então, torna-se aquele que se ilumina, mesmo que não o deseje, um observador da própria consciência, que é essa capacidade de contemplação, né? Dilatando-a e utilizando-a para a compaixão e o amor. E como agir para auto-iluminar-se, né? Para que a gente possa ter um fechamento assim, ó, de atitudes que a gente possa ir tomando, né? Porque é necessário a gente procurar essa transformação dentro de nós. E isso é lento. Claro. Não é uma escola que vai te ensinar, é a vida que vai te proporcionar e é o tempo que vai te fazer amadurecer e ir enxergando e aprendendo determinados conceitos da vida que num determinado momento é difícil de entender, mas que aos poucos a pessoa vai despertando, é um despertar de consciência, né? De alguma forma, a fim de que a iluminação ocorra, é necessário que seja alcançado o estado de inocência, a superação das suspeitas e dos vícios, a modificação de estruturas e conceitos morais. Tu vê que tu identificar aqueles comportamentos vis que te prendem, que te dificultam essa elevação, essa autoiluminação, e tu trabalhar esses defeitos que nós temos, né? Essas dificuldades, vícios, conceitos morais que a gente vai transformando, modificando em nós, para que a gente possa ir criando uma base sólida de conhecimento para que a gente se transforme na maneira de ser e de sentir, principalmente de sentimento.
Verdade. Que consiga escapar das armadilhas que a vida nos apresenta todos os dias. Todos os dias. E mesmo assim, a gente tem que entender que nós não somos seres perfeitos. E nós vamos cair nas armadilhas da vida e que nós temos que ter a resiliência de procurar solucionar as dificuldades que surgem e aos poucos ir aprendendo erro, aprendizagem. A gente erra, aprende e procura não errar de novo. Verdade, Né? verdade. E isso é um processo, né? Então, não se trata da conquista de uma inocência qual a que existe nas crianças, que é a ignorância a respeito das coisas, mas é uma anulação da malícia, das intenções dúbias e invejosas que nós temos dentro de nós. Né? Trabalhar a inveja, o orgulho, a vaidade, Verdade. sentimentos que vão nos atrelando e dificultando essa auto-iluminação. Tá? E não só isso, né? A cobiça, a própria maldade, né? Na origem da palavra, que é uma palavra forte, né? É uma palavra forte, mas que a gente não pode fugir muito dela, né? Infelizmente. Não é que a maldade, na realidade, às vezes pode ser vista também assim, a pessoa tem um conceito de vida. Ela enxerga as coisas que faz como sendo certas. É. Embora para o outro seja uma maldade, para ela pode ser um ponto de vista que ela se acha correta. Verdade. Então é difícil de tu, dependendo da ótica que tu olha, a maldade pode ser vista de um jeito ou de outro. Tá? E o sábio, ele é inocente. Toda pessoa, o sábio, né? Bem diferente, no entanto, de uma criança que ignora quem é, o que deverá fazer e por que se encontra na Terra. Ele é inocente porque essa inocência do sábio, ele abre o coração, ele desperta sentimentos. Né? E hoje, quem é que faz isso na relação social do dia a dia? Ninguém, né? As pessoas se escondem. Elas se mostram de maneira diferente do que elas são. O sábio se expõe, Para falar falar exatamente. a verdade que... E aí ele sofre mais as dificuldades da vida, né? E são conceitos importantes, né? Então, o ego, ele vai se diluindo no ser profundo e não existe nele nem tormento nem ansiedade, que esse ego, que essa constante procura pela satisfação dos sentidos, né? Então, essa busca incessante de adquirir coisas materiais, ela vai se diluindo no ser profundo quando a pessoa vai se encontrando com o verdadeiro sentido da vida e entendendo a imortalidade da alma, ela já passa a buscar outros sentidos para a vida e o ego vai se enfraquecendo e vai se fortalecendo o self, aquele ser integral, aquele ser já mais espiritual, né? Mais evolutivamente. E nesse estágio ele não teme o futuro, não sofre as recordações do passado, não se aflige com a chegada da velhice, muito menos com a perspectiva da morte. Porque esses conceitos, quando tu vai te fortalecendo e trabalhando esses sentimentos de fraternidade, do conjunto da obra, da vida da gente, né? De um ser integral, um ser mais amoroso, mais bondoso, nesse estágio a gente não teme o futuro. Nós acreditamos na vivência no presente, nós vamos vivendo dia a dia, construindo um mundo melhor no entorno de nós. E aí nós não sofremos as recordações passadas das coisas erradas que a gente fez. A gente procura ter nessas lembranças a busca constante da transformação moral, porque a gente vai se fortalecendo no erro, ajustando o nosso caminho, o nosso itinerário. Não? Então a gente não se aflige com a chegada da velhice, porque quando chega na velhice a gente começa a se arrepender, por que eu não fiz isso, por que eu não tivesse dado outro rumo para a vida, e aí a gente fica melancólico, sofre com o passado, e o passado não nos vai modificar o presente e o futuro. Sim. Entendeu? E muito menos com a perspectiva da morte, porque a pessoa, com a perspectiva da morte, ela perde um sentido. E quando a gente acredita na imortalidade da alma, na existência desse ser espiritual que somos, o desencarne, a morte é simplesmente uma mudança de plano, de estágio evolutivo do ser humano, né? Então a gente não se aflige tanto com a morte. Mas a gente sente quem a gente deixa para trás, que são os familiares, né? Claro. Do que a morte em si. Né? Vê que essa construção ela é muito bonita, né? E o sentido da autoeliminação, que é também a mais eficaz maneira de compreender os outros. Porque o indivíduo se conhece a si mesmo quando ele se autoilumina,
ele se conhece a si mesmo, se autoconhece. Após haver descoberto de onde veio, para onde vai e como alcançar novo patamar de felicidade. Quando a gente identifica, nós viemos no corpo físico, da união do pai e da mãe, estamos aqui para cumprir uma missão, né, como ser encarnado, buscando a nossa evolução como ser humano, nos tornando pessoas mais caridosas, mais bondosas, trabalhando o orgulho, a vaidade, o egoísmo, sentimentos que nos afastam das pessoas, né? E a gente procurar se auto-iluminar pela crença religiosa, né? Pela iluminação da fé, que é importante no nosso caminho, na nossa caminhada, né? E descobrirmos para onde a gente vai, entendendo que esse estágio pleno que a gente está atualmente encarnado no planeta Terra é um processo de transformação moral que o indivíduo, o ser humano, vai evoluindo, vai crescendo, vai se transformando melhor. Se a gente observar, tu, eu, a gente joga para a nossa época, que nós tínhamos 20 anos, a gente tinha uma visão de mundo diferente. A gente vai amadurecendo, vai evoluindo. Claro. E quanto mais a gente busca essa conscientização, esse conceito evolutivo do ser humano como um ser integral com a vida, com a natureza, e principalmente com o alto, né, com a elevação no sentido espiritual da vida, nós vamos nos tornando mais fortalecidos e conseguimos levar para o conjunto da obra a nossa maneira de ver o mundo, né? Então, esse despertar para a realidade da vida imortal, né? Em que o candidato à iluminação interior avança trabalhando os sentimentos, né? Essa autoiluminação, nós vamos avançando trabalhando sentimentos, desenvolvendo a compaixão pela vida e por todos os seres sencientes, de forma que o amor domine as paisagens do coração. Bacana essa última frase aí. Acredito que a partir do momento que o indivíduo ele percebe que já cumpriu a sua missão aqui na Terra e que cresceu, aprendeu, se aperfeiçoou, Sim. Eu acredito que deve ter aquela paz interior de dizer, bom, a minha parte eu fiz. Quer dizer, agora, se tiver que passar para outra dimensão, para outra etapa, eu vou em paz, vou tranquilo. Esse é o sentido. Assim que deveria ser. Com certeza, mas é isso que nós estamos procurando trazer, assim, porque que o ser iluminado, ele compreende que não se pertence, que todo esforço em favor do próximo e do mundo do qual se encontra faz parte da sua vida. E aí esse verdadeiro sentir, essa busca constante, né, de se envolver com o outro, traz a harmonia e a felicidade para nós mesmos. E aí a autoiluminação, que é o título do tema que o senhor traz hoje. E após experimentá-la, a autoiluminação, nada mais te perturbará, facultando-te entender o estado luminoso de graça, de meditação do reino dos céus. Porque quando tu atinge essa condição autoiluminativa, dificilmente tu é atingido porque uma pessoa fala mal de ti. Não? Porque tu se falar não vai te afetar. Não vai afetar. Por quê? Porque tu está com a consciência, tu tem a tua consciência tranquila dentro daquele projeto de vida, dentro daquele caminho que tu trilhou para ti mesmo. Não? Então a pessoa, se tu ouve alguma coisa, como aquilo não bate em ti, não ressoa em ti, volta para a pessoa que emitiu aquele pensamento e ela vai remoer aquilo. Não? Eu vou lá e falo mal de ti, né? Eu falo alguma coisa de ti. E tu ouve aquilo, o Marco falou tal coisa, tu nem dá bola porque aquilo ali não faz sentido para ti. Exato. Entendeu? Eu é que vou ficar remoendo meu pensamento negativo, nutrido sobre ti. Não é, tu nem vai ser afetado, por quê? Porque tu está num grau de autoiluminação, de conhecimento pleno da vida, que isso já não te perturba, tu está num outro patamar de sentimento e pensamento. E é essa busca constante que vai transformando o ser humano num ser melhor, e isso vai trazer mais a harmonia e a felicidade plena, que é o que a gente busca do ponto de vista espiritual. Porque a felicidade não é deste mundo. Infelizmente, na minha maneira de ver, é o que eu tenho a dizer para os ouvintes. A felicidade é a busca constante
da descoberta nossa descoberta com a espiritualidade, né? Que nos ilumina e que nos traz a felicidade plena. Porque a felicidade de conquistas é como esse aparelho. Tu compra hoje, daqui um mês se tornou um hábito, não tu nem dá mais importância para esse aparelho, aí tu quer comprar outra coisa e a felicidade já se foi, é momentânea, é fugaz, é passageira. E a felicidade plena, aquela em que tu encontra uma pessoa na rua e ela é agradecida a ti porque tu fez, porque tu ajudou, que tu nunca esquece. Quantas pessoas tu deve ter na tua passagem da tua vida que tu não esquece delas porque elas marcaram a tua vida com coisas boas. Sim. Essa é a felicidade plena, né? Autoiluminação. Muito bem. Tá aí. Obrigado, doutor Marco De nada, Aurélio. Até a imagina. próxima.